amigos e amigas, muito boa noite, paz para todos nós. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos do livro Vida, Desafios e Soluções, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos analisando o capítulo 4, Energias da Vida, e vimos até aqui hábitos mentais, que é o primeiro item do capítulo. Vimos também frustrações e dependências no encontro passado. E hoje avançamos para sensações e emoções e também vida interior. Eu gostaria de começar a nossa reflexão sobre o livro, trazendo para vocês uma passagem de uma resposta dada por Emmanuel no livro O Consolador, né, de Chico Xavier, que está na questão 79, é o último item, vamos dizer assim, da última frase da resposta dada por Emmanuel, que ela é mais ampla, né? E ele vai dizer assim: o mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão, o anjo é divindade. Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem nos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. E aqui está uma síntese de todo o nosso processo evolutivo. Assim como no Evangelho segundo o Espiritismo, no item Lei de Amor, nós também vamos encontrar uma síntese perfeita desse nosso processo. No início, éramos apenas instintos. Nós, depois, com o passar do tempo, vamos ter sensações. E, com o passar do tempo ainda, essas sensações se transformam em emoções, em sentimentos. E, dentre os sentimentos, o maior de todos eles, que é o amor. E aí, Joana, nesse item, sensações e emoções, começa justamente dizendo que a criatura humana é um feixe de sensações, resultado natural dos períodos primários da evolução, em trânsito para a realidade das emoções. As largas experiências, portanto, vividas nas faixas primárias do passado, deixaram impressões profundas que se tornaram prevalecente e exigência no comportamento pessoal, social e principalmente psicológico. Impulsos e reações, portanto, fazem parte desse processo que estabelece os paradigmas da conduta quando fora do crivo da razão. Então, na década de 90 para 2000, foi declarada a década do cérebro, onde se teve a oportunidade de estudar profundamente a nossa máquina cerebral, né? Aí, nesse período, vai então se perceber que além da inteligência, além da lógica, do raciocínio, da razão, nós somos profundamente seres emocionais, né? É quando, inclusive, surge nesse cenário Daniel Goleman, psicólogo americano, que vai lançar, inclusive, o seu livro best-seller Inteligência Emocional. Porque tudo até aí era medido através do QI das pessoas. E o Goleman, juntamente com outros estudiosos do tema, vão afirmar que hoje nós temos uma carência muito grande de educação emocional. E que nós somos, portanto, mais movimentados pelas emoções do que propriamente pela razão, né? E a gente vê no contexto social de hoje isso acontecendo, as pessoas tendo reações aparentemente absurdas, cometendo atos onde logo depois vão se arrepender, mas já está feita, já está cometida a ação e tem que aprender a lidar com as consequências. Então a gente vê, como ela afirma aqui, que tudo isso é uma consequência do nosso processo evolutivo, quando nós estamos aprendendo e apreendendo, né, nessas idas e vindas dentro do processo reencarnatório, para que a gente possa ir se liberando
dessas faixas mais primitivas do nosso passado evolutivo, né? E ela ressalta que quando a gente retorna ao cenário físico através da reencarnação, veja, nós trazemos conosco impressões muito profundas das experiências que nós tivemos no passado, onde normalmente houve comprometimento das nossas sensações, das nossas emoções, dos nossos pensamentos e, consequentemente, do nosso comportamento dentro da realidade da vida perante as soberanas leis que regem essa mesma vida. Daí porque nós trazemos conosco de uma forma muito forte, muito intensa, né, muitos impulsos e reações que fazem parte desse processo, né, que, consequentemente, como ela afirma, vai estabelecer os paradigmas da nossa conduta, quando nós estamos, portanto, fora, do crivo da razão. E é, portanto, nesse estágio da vida que a gente se nutre emocionalmente das sensações mais objetivas, dos contatos mais diretos com o mundo e as suas manifestações. Consequentemente, comprazendo-se no jogo, muitas vezes desmedido do querer ter, muito longe daquele aspirar a ser. Daí porque, muitas vezes, com essa movimentação, nós nos orientamos com a busca desenfreada do prazer a qualquer custo. Portanto, adormecida para as percepções mais sutis da existência, acaba por acumular coisas e se comprazer com elas até haver uma saturação, quando então se transfere para querer possuir pessoas que não são fáceis de se deixarem ser possuídas, produzindo, portanto, vários choques emocionais que acabam desarticulando aquela planificação interna de um ambicioso que tenta possuir as coisas e as pessoas. E aí, estando frustrado no seu desejo, que não se transforma em prazer, amargura-se, revolta-se e acaba fugindo muitas vezes para as libações, como ela diz, alcoólicas, né? E as drogas de uma forma em geral. E a gente observa realmente que isso faz parte do nosso processo de aprendizado dentro da existência, essa preocupação constante que temos em ter, não somente ter as coisas, mas ter as pessoas. E às vezes esse ter as pessoas chega ao ponto que o indivíduo pode entrar num verdadeiro desequilíbrio, né, num verdadeiro furacão interno, por não aceitar a rejeição por várias questões que traz consigo desde a vida anterior, né, ou até mesmo desde a sua infância, quando teve que lidar com os maltratos e as rejeições, né, ao ponto de a gente ver, como mostra o noticiário, diante de um término, a pessoa não se conforma, vai e tenta machucar a outra pessoa, às vezes até mesmo matar e depois matar-se, em alguns casos. Então, isso traduz uma verdadeira imaturidade emocional, psicológica, espiritual do indivíduo. Esse curso lento de mudança de faixa evolutiva, onde você sai de uma faixa mais grosseira para uma mais sutil, onde você sai daquela faixa mais do imediatismo, para poder então ir percebendo os aspectos sutis da emoção diante das situações experienciadas na vida. Então, isso leva um grande tempo. Esse trânsito, portanto, é muito comum deparar-se com ele, né, onde a gente tem a chamada fase sensação emotiva, quando às vezes ocorre um descontrole eh, emotivo muito, 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 muito intenso, e a pessoa acaba também tendo um descontrole por extensão do seu sistema nervoso, acabando fazendo com que o excesso
de emotividade acabe dominando-lhe as paisagens comportamentais. E aí a pessoa, muitas vezes, é pura emoção, mas aqui pura emoção no sentido de uma pura emoção descontrolada, sem nenhum uso, né, da razão, da ponderação perante os comportamentos adotados. E há pessoas, às vezes, que são tão possuídas por essas emoções que elas sofrem aquilo que o Daniel Goleman, à época, nominou como sequestro neural, né? É aquele momento em que a pessoa tem um sequestro neural na área das emoções e faz coisas das quais depois até nem se lembra de fato fez. Mas aí é um grau muito extremo, mas poderíamos pensar assim, não chega a ser esse sequestro de que o Goleman fala, mas quantas vezes nós somos conduzidos só pelo impulso, pela reação, e a gente faz a coisa sem pensar, e quando segundos depois a gente para ver, já foi feito. E não tem como você voltar atrás para desfazer a ação. Então, o único caminho é lidar com as consequências, né, do que foi feito. De uma certa forma, Joana vai ponderar que nós, no estágio atual que nós estamos, de consciência, de evolução, é como se ainda não estivéssemos acostumados às expressões da beleza, das coisas mais sutis, da sinceridade, do amor no seu sentido mais elevado, e facilmente se deixando simplesmente comover e acabando derrapando num desequilíbrio emocional de ordem perturbadora, onde vai então é, é, ter carência de um estado de harmonia que às vezes fica difícil de chegar pelo descontrole emocional. Por isso, o homem sensação, como ela chama, ele é exigente, é egoísta, é possuidor e não se apercebe do valor da liberdade dos outros, valorizando apenas a sua liberdade de ter, de conquistar. E quando ele não considera a liberdade dos outros, isso é porque ele pretende controlar, dominar, né? E também não tem a perfeita noção dos deveres que lhe cabem perante o outro, perante a sociedade, né? Achando apenas que deve prevalecer a satisfação dos seus desejos e o atendimento apenas dos seus direitos. Por isso, normalmente, uma pessoa assim vai viver como que marginalizada dentro da sociedade, graças à hostilidade que ela mantém, né, para com todas as outras pessoas que não se lhe submetem ao desejo e à vontade doentia. Então, a pessoa acaba se revoltando e indo de encontro aos estatutos vigentes na vida em sociedade, na vida relacional com as pessoas livres, e com isso vai se brutalizando e, consequentemente, agredindo pelos meios ao alcance que ela possua. Por isso, uma forma de a gente compreender determinadas situações é quando os espíritos ensinam que normalmente aquele que agride é uma pessoa que está doente, é uma pessoa que não está bem. E às vezes o mecanismo da agressão traduz um mecanismo de defesa da pessoa por ela não saber lidar com determinadas questões internas, portanto dela mesma, ou com relação aos relacionamentos interpessoais. Mas com o passar do tempo, ao despertar da emoção, torna-se cada vez mais natural a valorização do outro, do próximo, né? E da própria vida, de uma forma em geral, e vai surgindo o respeito, né, pelos valores humanos, ao mesmo tempo que trabalha em favor do seu progresso, que acaba tendo uma grande atração e ele passa a prezar, e com isso vai ampliando cada vez mais os horizontes de entendimento e de realização
da sua vida interior. Portanto, a sensação, afirma Joana, é uma herança do instinto de dominação, né? A emoção é um tesouro a conquistar pelos caminhos de ascensão em busca da maturidade emocional, psicológica e espiritual. E quando há o despertar da consciência para essa necessidade emotiva, a única alternativa para a pessoa é a luta por alcançá-la. Então, esse empenho torna-se fácil quando o combate se inicia, porque é um combate, possibilitando o encontro com a sua realidade, que é a energia pensante, o espírito imortal, que não é somente um grupo de células ali aglomeradas para atender às demandas da vida, mas que são departamentos especializados formando o corpo físico sob o controle da mente. Portanto, o pensamento aqui é tudo. O fato é que a gente olha assim, a gente poderia dizer que tem pessoas que é pura sensação, quase não há emoção nenhuma, ou então a emoção está muito ainda naquela fase primária, daquela autossatisfação em função justamente dessas sensações fisiológicas. É por isso que nessa fase de desenvolvimento da emoção, o indivíduo ele não está isento das sensações que o acompanham e que permanecem, né, ali lhe oferecendo prazeres, alegrias, advertências, só que agora sob o controle, né, em equilíbrio, orientadas e de uma forma produtiva. É por isso que mesmo ser sendo já um ser amadurecido, evoluído, né, com emoções muito nobres, ele também tem sensações, porque no processo evolutivo funciona assim, vamos dizer que a sensação seria inferior, vamos dizer, nessa nossa análise, às emoções, ok. As emoções um tanto ainda inferior com relação aos sentimentos, tá. Mas à medida que a gente sai da faixa só de sensação para emoção, nós mantemos essa faixa inferior sob o controle dessa outra superior que a abarca, não a elimina. Daí porque, mesmo seres evoluídos têm momentos de sensações prazerosas, de sentimentos nobres que têm, em determinados instantes, né, sensações muito apreciáveis de serem percebidas e sentidas nessa fase em que se encontra. Porque na fase da sensação propriamente dita, né, você vai experimentar as emoções, sim, mas de uma forma assim destrambelhada, desordenada, e vez que outra, essas emoções propiciam bem-estar, propiciam aquela alegria genuína. Não é puramente um momento em que você experimenta uma emoção de prazer intenso pela sensação realizada, né? E isso acaba sendo um estímulo para crescer, para continuar nessa labuta, nesse esforço, para crescer cada vez mais e poder realizar essa conquista no, no seu processo de amadurecimento evolutivo. Por isso, a Joana vai ponderar para nossas reflexões que nas diferentes psicopatologias, normalmente há predominância das emoções, né? E um grande descontrole, normalmente, do lado emocional da pessoa, né? O que traduz o transtorno, por exemplo, da mente refletindo-se no comportamento que se encontra totalmente alienado. Em outras palavras, pessoas com transtornos mais severos, com determinadas psicopatologias, experimentam sensações as mais diversas que predominam no seu comportamento e a busca pela satisfação dessas, dessa demanda, né? Mas com emoções totalmente em descontrole. Por por isso, às vezes, os transtornos de humor, né? Daí porque, às vezes, esses transtornos mentais
vai se refletir num comportamento, às vezes, do indivíduo de uma forma completamente alienada. E a gente pode encontrar as raízes desse estado, né, na estrutura, às vezes, do lar desajustado, de pais imediatistas, ambiciosos, incapazes de amar e que transmitiram aos filhos a ideia de que todo aquele que possui vale. Ou seja, é aquela cultura do ter, enquanto que os outros existem apenas para servi-los. Então, às vezes, a gente vive essa cultura doentia, porque ainda estamos muito nessa fase da sensação, emoção, de uma forma completamente descontrolada, né? Não devidamente ajustada. E se a gente cultiva essa ideia de que os outros existem para nos servir, a gente acaba não valorizando o outro como nós deveríamos valorizar, né? E a gente vê isso até mesmo a nível assim das coletividades, né? Até mesmo a nível dos países, países que acham que o outro está ali simplesmente para ser explorado, para servi-los, independente da sua liberdade. É por isso que o esforço bem direcionado, o cultivo das ideias enobrecedoras e o trabalho edificante acabam por promover a pessoa de uma para outra faixa e, consequentemente, fazer com que, nessa mudança de faixa, possa aspirar por uma maior libertação da fase primitiva em que ainda estagia. Então, a gente poderia concluir que todos nós, espíritos em evolução na Terra, trazemos essas marcas profundas do nosso ontem, nas reencarnações anteriores, onde o grande desafio da atualidade é nós vencermos esses aspectos mais primários, mais primitivos da, da nossa vida e que estão impressos, né, no nosso inconsciente mais profundo e que nominamos como sendo a nossa vida mais animal, para que a gente desperte cada vez mais emoções mais sutis e, com isso, possamos ir aprendendo uma maior sensibilidade perante as belezas da vida. Vamos pensar sobre isso. E de hoje a 8 a gente encerra esse estudo do capítulo 4 com o item Vida Interior. Até o próximo encontro.